Fala, professor, tudo bem? Eu vou fazer aqui a apresentação do grupo 4 da matéria de plataformas cognitivas, do trabalho final. Primeiramente pedir desculpas aqui que minha máquina está um pouquinho barulhenta, então vai ficar um zumbido aqui durante o vídeo. Você tinha comentado para a gente utilizar alguns serviços da IBM de reconhecimento de imagem. Porém, como o serviço de reconhecimento de imagens da IBM ele está indisponível porque está depreciado, a gente optou por utilizar o serviço Recognition da AWS. Então, aqui a gente criou uma API chamada Trabalho Plataformas Cognitivas. E dentro dessa API, a gente criou as rotas é uma pessoa, para identificar se contém realmente uma pessoa na imagem. O endpoint inserir imagem, que ele simplesmente pega o arquivo da imagem e insere em um bucket. E o endpoint possui conteúdo explícito, que ele retorna se a imagem possui ou não um conteúdo explícito, como por exemplo conteúdos de violência, etc. Primeiramente, esse é o código do inserir imagem. Então ele recebe um arquivo e a gente criou aqui um UID, né, que ele coloca uma numeração aleatória no nome do arquivo para não causar duplicação. Primeiramente a gente cria uma instância do S3, que é o serviço de armazenamento que a gente está utilizando, da AWS, e ele faz aqui a inserção desse objeto dentro desse bucket aqui, trabalho plataformas 20A, grupo 4. Certo? E ele retorna esse nome de arquivo que foi utilizado. Então eu vou mostrar aqui para você o serviço funcionando, que é esse aqui, inserir imagem. Ele faz um post de um arquivo binário. Então eu seleciono aqui um arquivo qualquer, por exemplo esta foto aqui, e quando eu der um send, ele vai inserir essa imagem lá no bucket e vai me retornar o nome do arquivo. Então eu pego aqui o nome do arquivo e copio. E a partir desse nome de arquivo eu consigo testar as outras duas funcionalidades, né? A primeira é uma pessoa, que simplesmente ele recebe o nome do arquivo e o nome do bucket, ele instancia o serviço do Recognition e ele retorna as labels da imagem, ou seja, né, todas as etiquetas do que foi identificado naquela imagem. E eu filtrei aqui tudo que tiver uma confiança de pelo menos 77%. Então, se eu colocar aqui na chamada do endpoint é uma pessoa, aqui já tem o nome do bucket, e eu vou trocar aqui o nome da imagem, que é o nome que a primeira rota me retornou, e eu vou dar um send e ele vai me retornar as labels da imagem. Então aqui ele me retornou que é uma pessoa, que é um ser humano, que é uma face e que é um homem. E aqui alguns metadados da requisição que a gente não está utilizando. O outro endpoint que a gente utilizou é bem parecido, que é o endpoint que possui conteúdo explícito. Então ele faz praticamente a mesma coisa que o código que eu mostrei anteriormente, porém ele usa esse método aqui, detect moderation labels. E esse moderation labels ele retorna um array de conteúdos explícitos que ele identificou nessa imagem. Então basicamente a checagem que eu faço é se esse array vier vazio, então quer dizer que a API não possui conteúdo explícito, e se ele tiver pelo menos um elemento, quer dizer que a imagem que eu mandei possui conteúdo explícito. Então eu vou mostrar aqui na prática o serviço funcionando. Eu coloco aqui possui conteúdo explícito, vou colocar o nome da imagem que eu criei agora e dou um send. Então aqui ele me retornou a chave moderation labels com um array vazio. Então quer dizer que essa imagem que eu mandei, que é uma foto, ela não possui conteúdo explícito. Porém, se eu colocar uma imagem aqui que possui conteúdo explícito, por exemplo essa aqui que contém uma arma, eu vou mandar ela aqui para o meu bucket
copiar o nome dela e eu vou trocar aqui a imagem e dar um send novamente. Então aqui, ó, ele me retornou dois elementos aqui no Moderation Labels, um contendo arma e outro contendo violência, com uma confiança de 99%. Então esses foram os serviços da AWS que a gente está utilizando no trabalho. Além disso, a gente está utilizando a API de reconhecimento da imagem da Azure para fazer o reconhecimento do gênero e da idade da pessoa. Tá? Essa parte aqui eu vou mostrar no código como que a gente implementou. E agora falar um pouquinho sobre a aplicação que a gente criou. Tá? Ela é bem parecida, praticamente o mesmo código do que foi passado na aula, que contém um modelo aqui de Random Forest com a variável etnia e um outro modelo de Random Forest sem a variável etnia. Então toda vez que a gente quando a gente fez o build da imagem do Docker, ele roda esse comando treina.py, né, esse arquivinho aqui, e ele faz o treinamento dos dois modelos e ele salva os binários nessa pasta models aqui. Então ele fica com o modelo 1 joblib e o modelo 2 joblib, e esses dois binários são utilizados no serviço. E por fim tem esse código serving.py, que ele criou uma aplicação Flask, né, na porta 8080, e tem os endpoints para o modelo 1 e para o modelo 2, recebendo os dados via requisição e retornando a previsão do modelo se o empréstimo foi aprovado ou não. Aqui tem o nosso Dockerfile, então eu estou utilizando aqui a imagem do Python 3.7, copio a minha pasta para dentro do container através dessa pasta app e uso ele como diretório de trabalho. Faço a instalação aqui dos pacotes e o upgrade do pip, do gerenciador do Python, e rodamos o comando treina.py para fazer o treinamento dos dois modelos, e por fim esse é o entry point que ele coloca a aplicação para rodar. E aqui também tem o nosso Docker Compose, que ele faz a exposição da porta, e ele também tem aqui o nome da imagem que a gente criou. Então ele cria um serviço modelo, ele faz o build aqui no diretório atual, esse aqui é o nome da nossa imagem, e eles pega a porta 8080 disponibilizada pela aplicação e mapeia para a porta 3000 do host, que será a máquina na Google Cloud que a gente criou. Então aqui eu vou colocar a instância para funcionar. Então aqui ela já está no ar, né? E eu vou pegar aqui o IP dela para mostrar para você que o serviço está funcionando. Vou pegar aqui o número de IP externo dela. Endereços IPs externos. E eu vou copiar aqui o endereço IP e vou colocar aqui no meu Postman para a gente fazer a chamada manualmente, tanto no modelo 1 quanto no modelo 2. E primeiramente, né, temos que colocar a aplicação para rodar. Então, eu vou inicializar aqui a aplicação, acessando o Compute Engine. Vou acessar o console. Enquanto ele carrega, eu vou colocar o IP que foi disponibilizado pelo Google Cloud e vou colocar aqui no meu notebook.
Esse aqui é o IP que eu criei. E vamos acessar aqui o console. Então aqui tem a pasta da aplicação que a gente clonou do Git. Vou acessar uma subpasta aqui, esse é o local 2, e vou colocar a aplicação para rodar. Então eu uso o comando docker compose app. Então ele vai colocar a nossa aplicação aqui no ar, mapeando a porta 8080 para a porta 3000. Então a partir deste momento aqui, eu já consigo fazer uma chamada para os dois modelos. Vou chamar aqui primeiramente o modelo 1. Então aqui eu estou passando os valores de renda, idade, etnia, sexo, casa própria, outras rendas, estado civil e escolaridade. Então, vou dar o send aqui. Aqui eu esqueci de colocar a porta, por isso que deu conexão recusada. Vou colocar aqui a porta 3000. E esse aqui é um post e não um get. Então, vou send aqui novamente. Aqui. Então aqui ele me trouxe a predição do modelo 1. Olha aqui a probabilidade. E aqui a mesma coisa para o modelo 2. E eu vou tirar aqui a variável etnia do meu payload. No caso aqui já está sem a etnia. Esqueci de mudar para o post. Agora sim. Então aqui tivemos a mesma previsão, né, do modelos 1 e modelo 2. Agora eu vou mostrar aqui a parte do notebook. Então aqui logo de início eu fiz algumas instalações de pacotes que eu já previamente executei para não tomar muito tempo do vídeo. Aqui são os pacotes que a gente está utilizando, né? O formulário do Jupyter aqui, que é esse display, a biblioteca do Google Colab, Maze 64, requests, pandas e etc. Todas as libs, no caso do Python aqui que a gente está utilizando. E aqui é o import das libs da Azure. Então aqui a gente importou as libs da Azure. Aqui são a nossa chave de conexão e o endpoint da Azure. Então se a gente olhar aqui, ele bate perfeitamente, né? Se eu abrir aqui o interface, chaves pontos de extremidade, eu vou atualizar aqui, eu vou pegar a chave que está aqui desse momento e o endpoint, que é esse ponto de extremidade. Eu vou colar aqui na minha variável endpoint. Então, inicializei aqui as variáveis. Essa aqui é a função que tira a foto, né, pelo notebook Jupyter. E aqui eu vou fazer o preenchimento do formulário. Então, preenchi aqui com nome, idade, etnia, casa própria, outras rendas, etc. Aqui, escolaridade, tudo certo. Inicializei aqui as variáveis que serão consumidas pelo modelo. Aqui eu vou tirar a foto via Jupyter Notebook. Foto tirada. Aqui são as funções que a gente está utilizando, né? Essa Insert Image into Bucket é o nosso consumo da Lambda Function que a gente criou aqui, que insere a imagem no Bucket S3. Então ele recebe um caminho de arquivo como parâmetro, faz a chamada post aqui com o arquivo
e com a URL, que é essa que foi declarada aqui em cima, e ele retorna o nome do arquivo. Essa aqui é a que faz a checagem do conteúdo explícito. Então, se o tamanho do moderation labels for maior que 0, ele retorna true, se não false. E aqui é a função que faz a consulta se é uma pessoa. Então, eu verifico se nos labels possui as informações de humano, pessoa, de homem ou mulher. Se sim, eu retorno verdadeiro, se não, falso. Esse aqui é o consumo da API da Azure. Então, ele retorna as informações de idade e gênero. Certo? E ele também faz uma dupla checagem aqui se ele encontrou uma face ou não. Então, eu vou inicializar essas funções. Essa aqui é uma imagem onde eu centralizei todas as validações de imagem, uma função onde eu centralizei todas as validações de imagem. Então, primeiro eu checo se é uma pessoa, se não eu retorno falso, ele já não entra aqui nas próximas validações. Ele checa se possui conteúdo explícito, se possuir ele já retorna falso aqui também nessa validação. E aqui eu faço um cálculo do gênero e idades esperadas, que eu pego lá do preenchimento daquele formulário lá em cima, e eu checo se possui uma diferença de 5 anos aqui na idade para mais ou para menos, e se o gênero que eu coloquei bate com o gênero que a API da Azure identificou. Então aqui eu troco a palavra masculino por male ou feminino por female, eu faço um mapeamento aqui, pois a API da Azure ela retorna dessa forma, né, minúsculo em inglês, então eu faço um mapeamento aqui nessa parte. Então essa é a nossa função de validação. Então aqui, ó, rodando apenas ela, a gente consegue ver todas as validações que foram feitas na imagem. Então ele identificou aqui uma pessoa, não possui conteúdo explícito, ele identificou aqui o gênero masculino, não, na verdade isso aqui é o que eu preenchi, né, o real, então eu preenchi masculino e a idade 30, e ele previu, gênero masculino e me deu uns 2 aninhos a mais aqui, mas não tem problema. Aí você também pediu os pontos fiduciais da imagem. Então, aqui são as funções que eu utilizo para pegar os pontos fiduciais, né? Conforme você passou na aula aqui, né? Ele faz o desenho do retângulo conforme os pontos que foram identificados na imagem, né? Então, essa função getRectangle, ela tem a função de desenhar o retângulo na foto que foi identificada. Então, eu vou inicializar aqui essas funções e rodando essa função getFiducials aqui, ele retorna a imagem da foto com os pontos fiduciais aqui, né? Essa é a função responsável por fazer a chamada do modelo, igual a gente fez aqui no Postman, na porta 3000, e eu passo como parâmetro se é o modelo 1 ou o modelo 2, e ele retorna aqui uma string com o resultado, se o empréstimo foi aprovado ou não. Aqui eu faço um mapeamento de parâmetros, pois o notebook está com preenchimento de texto e lá na base os valores estão numéricos, por exemplo, sexo, outras rendas, estado civil, casa própria. Eu mapeei aqui os textos para número para bater com o que está lá na base de treino. Então eu fiz aqui o mapeamento dos parâmetros e aqui é a nossa função final, onde eu passo as informações preenchidas no notebook, passo pela validação de imagem. Então, se a validação de imagem der false, ele já dá um return aqui, ó, empréstimo negado durante a validação da foto. Caso ele passe aqui pela validação, ele vai printar o resultado dos 2 modelos que a gente treinou, do modelo 1 e do 2, que é sem a etnia. Então, eu vou inicializar essa função e eu vou rodar aqui a função final para a gente ver o resultado. Então, ele passou novamente pela validação da imagem, não identificou conteúdo explícito, identificou uma pessoa, ele previu aqui a idade e o gênero, conforme a gente identificou, e com a margem de erro aqui de 5 anos, tudo certo. E nos 2 modelos o empréstimo foi aprovado.
Então aqui eu vou, por exemplo, mudar alguns parâmetros. Vou colocar aqui que eu tenho 18 anos, por exemplo. Vou inicializar as variáveis novamente. E eu vou rodar novamente a função de validar empréstimo. Então aqui, ó, empréstimo negado durante a validação da foto. Aqui eu vou voltar como estava antes e eu vou diminuir bastante aqui a variável renda. Vou colocar aqui que eu ganho R$200. Vou colocar a idade como estava antes. E vou chamar aqui os modelos novamente para ver se essa variável renda aqui ela consegue causar reprovação do meu empréstimo. Então aqui nos dois modelos o empréstimo foi negado porque eu coloquei um valor muito baixo na variável renda. Então esse foi o trabalho aqui que a gente desenvolveu e muito obrigado, foi muito divertido fazer essa atividade. Valeu!